Olá pessoal, começa agora o podcast Conexão MP, mais um canal de informação do Ministério Público do Tocantins destinado a você, cidadão. Conexão MP, o programa de rádio do Ministério Público do Tocantins. Olá, o Ministério Público do Tocantins apresenta o podcast Conexão MP, trazendo até você importantes temas da área do direito e cidadania, comentados por especialistas. Hoje, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, vamos debater esse assunto, um grande mal que é praticado contra pessoas que estão em uma fase muito sensível da vida, se desenvolvendo e formando sua personalidade. Em razão dos traumas psicológicos, essas vítimas podem ter o seu desenvolvimento e o seu futuro comprometidos. Para tratar sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, vamos conversar com dois membros do Ministério Público, os promotores de justiça Sidney Fiore Júnior e Rodrigo Grise Nunes. Para começar, Dr. Sidney Fiore, gostaria que o senhor explicasse qual a diferença entre abuso e exploração sexual. É importante dizer a diferença entre abuso e exploração sexual, né? As duas são manifestações de um conceito mais amplo, que é a violência sexual, e esta pressupõe o abuso do poder pelo qual crianças e adolescentes são usados, né, para a gratificação sexual de adultos, sendo induzidos ou forçados a práticas sexuais. É uma violação dos direitos humanos universais e dos direitos peculiares à pessoa em desenvolvimento, negando a elas, obviamente, o direito ao desenvolvimento sadio e da sua sexualidade. Esses direitos são estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança. A violência sexual é atribuída a uma série de fatores sociais, culturais, econômicos, né? Não existe um único fator. E para a gente tentar distinguir a diferença entre abuso sexual e exploração sexual, dá para a gente ter em mente o seguinte: a exploração sexual sempre pressupõe uma relação de mercantilização, na qual o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira ou de favores ou presentes. Já no abuso sexual não envolve dinheiro nem gratificação. Na exploração, crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais ou como mercadorias. Já no abuso, acontece quando uma criança ou adolescente é usado para estimular ou para satisfação sexual de um adulto. Na exploração pode estar relacionada a redes criminosas e no abuso, normalmente é imposto pela força física e em 95% dos casos acontece dentro de casa. E no abuso, lembrando que pode acontecer, a maioria das vezes é dentro de casa, mas também pode acontecer fora dela. O senhor, enquanto coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, articulou com diversos órgãos e instituições do Estado a criação de novas rotinas no que se refere à coleta de depoimento das vítimas de abuso e exploração sexual. No que se fundamentou esse trabalho, doutor? Para falar desse assunto de exploração sexual, abuso sexual, nós sempre precisamos retomar o estudo e a implementação da Lei 13.431, que foi denominada Lei da Escuta Protegida. Cabe a todos os municípios brasileiros a implantação de uma rede de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual, de qualquer tipo de violência, na verdade, que possa dar um atendimento prioritário e que esse atendimento não gere a revitimização. Nós precisamos criar uma estrutura em todos os municípios, criar um fluxo de trabalho para que essa vítima não precise percorrer diversos órgãos públicos em busca de atendimento e ter que recontar a mesma história da qual ela foi vítima, porque isso gera novos traumas. E isso é difícil de fazer, mas não é impossível. Cada município precisa situar, olhar, mapear a sua própria rede de saúde, segurança pública, educação e tentar criar um mecanismo, um fluxo de trabalho para que fique muito claro para a população qual que é a porta de entrada, onde que a vítima deve procurar o seu direito, o seu atendimento em caso de violência. E isso não está acontecendo de uma maneira muito clara na maioria dos municípios brasileiros. Então, no dia do enfrentamento à violência sexual, precisamos sempre retomar esse assunto. A data de hoje menciona o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas como o cidadão pode agir, já que esses crimes ocorrem na surdina e nunca são comentados, pois as famílias e a própria sociedade enxergam os crimes sexuais como um grande tabu? Gostaria que o promotor de justiça Rodrigo Grise comentasse essa questão. A violência contra crianças e adolescentes, inclusive a violência sexual, é uma prática que infelizmente ainda acontece muito em todo o Brasil. São inúmeros casos de que temos notícias que acaba gerando uma certa banalização ou naturalização dessa violência e faz com que as pessoas se acostumem com essa situação e a encarem como algo inevitável. Mas é preciso não perder a indignação com a violência que atinge crianças e adolescentes e ter a coragem e a iniciativa de falar desse assunto,
conversar com as crianças e adolescentes sobre essas práticas. É um tema que deve envolver todos, desde familiares e amigos, centros comunitários, organizações da sociedade e especialmente a escola, que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento dessas ações de caráter educativo de modo continuado. É preciso lembrar que a nossa Constituição Federal diz, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A informação, a sensibilização e a mobilização são os meios mais eficazes da sociedade para prevenir e combater esses crimes. E se tiver conhecimento de algum caso concreto de abuso ou de exploração sexual contra crianças e adolescentes, a quem o cidadão deve denunciar? Caso o cidadão tenha suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo abuso ou exploração sexual, a sua atitude certamente deve ser a de denunciar. As denúncias podem ser feitas ao Conselho Tutelar da cidade, ao Ministério Público, junto à Promotoria de Justiça da comarca, ao Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é um canal gratuito, à escola, por meio de professores, orientadores ou diretores, as delegacias especializadas ou comuns, a Polícia Militar, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Todos os órgãos que, uma vez tomando conhecimento da denúncia, irão dar um encaminhamento adequado a ela. E para que o cidadão denuncie uma violência contra crianças e adolescentes de que tomou conhecimento, não é necessário que ele se identifique ou que tenha certeza absoluta do que viu. Essas denúncias podem se basear num juízo de suspeita dele, e o anonimato é assegurado. O caso do Disque 100, dos conselhos tutelares, da Promotoria de Justiça. O importante é que o cidadão não se omita e denuncie o fato às autoridades. Esse é o primeiro passo para que autor de crimes graves como esses não fique impune. É preciso lembrar que a nossa Constituição Federal deu a responsabilidade de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do país a toda a sociedade, à família, à comunidade e ao Estado. Qualquer forma de violência, mas especialmente a sexual, afeta sobremodo o crescimento saudável de crianças e adolescentes, impactando negativamente no desenvolvimento do país, do ponto de vista social e de respeito aos direitos humanos. Uma informação para situar os nossos ouvintes. O Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído para lembrar um crime bárbaro que aconteceu em 18 de maio de 1973 e que chocou todo o país, ficando conhecido como o caso Araceli. Araceli, uma menina de 8 anos de idade, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Os réus foram condenados pelo crime em 1980, mas terminaram absolvidos em um julgamento posterior no ano de 1991. Por fim, voltando ao promotor Sidney Fiore, gostaria que o senhor comentasse como vê a situação do Tocantins no que se refere à prática de crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente trata sobre registro e notificação de casos de violência, o que nós temos de programa mais importante no Brasil é o Disque 100, que é o Disque Denúncia do governo federal. Basta tirar o telefone do gancho e apertar o número 100 para denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Acontece que esse programa, o Disque 100 do governo federal, ele passou por uma mudança substancial nessa mudança de governo. Nós tínhamos uma empresa, que agora uma outra empresa assumiu essa tarefa, e por isso nós tivemos muitas dificuldades tabular dados, em ter números. Tanto é que, se a gente olhar o Tocantins, nós tivemos em 2018 89 casos, 2019 64 casos de violência sexual. É óbvio que nós tivemos muito mais do que isso. Nós temos uma subnotificação muito grande por diversos fatores. Um dos principais fatores ainda é o fato da mulher não ter autonomia e muitas vezes depender financeiramente do abusador. Então ela fica entre a cruz e a espada, né? Ou se prender o abusador, ela passa fome. Então essa rede de apoio para as mulheres é cada vez mais necessária para que a gente possa romper todos esses obstáculos, né? E realmente dar a garantia e os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Bom, chegamos ao fim deste podcast. Gostaria de agradecer a você pela audiência e aos promotores de justiça Sidney Fiore Jr. e Rodrigo Grise pela participação. Em breve retornaremos trazendo um novo tema. Até lá! Termina aqui mais uma edição do Conexão MP.